Olá, começa agora mais um programa Milho Plus. E o assunto de hoje com certeza vai interessar muita gente. Vem aí a 33ª edição do Congresso Nacional de Milho e Sorgo. Com a temática Brasil 200 anos de independência, sustentabilidade e desafios para a cadeia produtiva de grãos, o evento acontece de 12 a 15 de setembro em Sete Lagoas, Minas Gerais. E que conta pra gente as novidades desta edição e como estão os preparativos para esse encontro é Cícero Menezes, que é organizador do evento e pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, além de presidente da ABMS, Associação Brasileira de Milho e Sorgo. Cícero, seja bem-vindo ao programa Milho Plus. Como estão os preparativos para essa edição do Congresso Nacional de Milho e Sorgo? Vai chegando no final, a gente acha que é uma correria, mas graças a Deus está saindo tudo dentro do programado, já estamos tudo confirmado, a programação toda, algumas palestras foram gravadas, aqueles que quiseram gravar, mas outras, a maioria vai ser tudo ao vivo, online mesmo, e estamos programando. O mais trabalhoso acaba sendo a abertura, que vai ter uma parte presencial. Então, acaba levando um pouco mais de tempo nessa programação, mas, graças a Deus, está tudo dentro dos conformes, dentro do programado. Vai ser um grande evento, pode ter certeza. Porque esse ano o tema escolhido foi Brasil, 200 anos de independência e sustentabilidade, desafios para a cadeia produtiva de grãos. É isso aí, é por causa, né, nós estamos completando no Brasil agora esses 200 anos da independência, então nada melhor do que usar esse tema para a gente também pensar na importância, né, do agronegócio, né, para essa independência. Então, se a gente pensar que o agronegócio, a participação no mercado, a participação na economia nacional, então podemos dizer que a nossa independência brasileira, ela de certa forma está ligada à nossa agricultura tão potente, tão pujante. Então tem tudo a ver esse cenário, igual falando da nossa agricultura, a nossa independência com a agricultura. Então é bastante, nós tentamos casar essas duas coisas, a agricultura com a nossa independência, a comemoração que vai ter, para fazer esse evento, né, sobre essa grande cultura que é o milho e o sorgo. Ou seja, é uma forma de mostrar que o agro está sempre presente na história do Brasil, não é isso, Cícero? Exatamente, isso é a gente dar mais importância ao que já é importante, né? Não tem nem como falar que o agro não seja, é o que move esse Brasil. Então, isso é de grande importância a gente falar dessa independência e do ajuda que o agro é para a nossa independência e para a nossa economia financeira. O senhor falou que dessa vez vai ser um evento híbrido, né? Presencial e virtual. Como que vai ser essa dinâmica do funcionamento do Congresso? Isso. Essa decisão de ser híbrido nós tomamos numa assembleia lá o ano passado, né? A ideia inicial seria ser todo presencial, mas ainda estávamos com uma terceira onda lá da pandemia. Um evento presencial é muito mais trabalhoso, mais difícil, requer uma programação com muito mais antecedência. Então decidimos fazer uma abertura. Então, dia 12, na parte da tarde, teremos uma abertura onde temos uma importante palestra do Ricardo Santin, falando sobre o consumo ou a cadeia produtiva, né, a cadeia de proteína animal e a demanda por grãos de milho e sorgo. Então, teremos essa importante conferência, em que vamos debater sobre esse assunto, e nos outros dias 13, 14 e 15, teremos painéis na parte da manhã, em que teremos painéis sobre mercado, teremos painéis da parte técnica sobre spodóteros, sobre o complexo de enfesamentos. Na terça à tarde teremos a parte de apresentação de resumos de estudantes, que é um congresso também que tem uma presença de estudante bem forte. Na quarta e quinta-feira nós teremos cursos na parte da tarde, então são painéis pela manhã com as palestras, e à tarde teremos cursos, teremos 4 cursos. E na sexta nós ainda vamos finalizar, estamos ainda finalizando um simpósio sobre a cultura do sorgo. Falou aí que vai ser um evento híbrido, né? A gente acabou de mencionar. E como que vai ser essa tecnologia de acesso? Vai ser uma plataforma dinâmica? Como que vai ser a transmissão desse congresso, seu Cícero? Isso. Provavelmente o que estamos no planejamento é que a abertura seja transmitida via
as ferramentas mesmo de YouTube e Facebook, né, pela associação, no canal da Associação Brasileira de Milho e Sorgo. Estaremos disponibilizando esse link ainda essa semana, ou no máximo no início da próxima semana. E as outras palestras, os outros painéis serão uma plataforma fechada em que o inscrito vai receber um login e ele vai entrar lá e assistir, poder interagir, poder fazer as perguntas ao vivo com os palestrantes. Como eu falei, nós temos umas 2 ou 3, são pouquíssimas palestras gravadas, mais por segurança do sistema, né, que a gente precisa se precaver, mas todo bate-papo é ao vivo. E muitos palestrantes já vão estar direto, preferem ao vivo, é até a minha preferência, na verdade, eu gosto desse um evento que seja ao vivo, e vai ter a interação, o participante vai poder enviar sua pergunta via o chat que teremos, e o moderador vai fazer essa pergunta para o palestrante ao vivo. Interessante. E como que vai funcionar a programação? O senhor falou que vai ter painéis, uma série de temas que serão debatidos aí durante o congresso, não é isso? A ideia esse ano, Mário, é bem até diferente dos outros. A ideia é a gente tentar aproveitar o evento para tanto a parte técnica como uma parte também de discussão. Então, mesmo no dia, na abertura, né, teremos essa palestra com essa discussão. Nós vamos ter, em todos os painéis, nós temos um debatedor. Então, esse debatedor vai orientar, vai fazer perguntas, vai gerar um debate. Nós tentamos deixar uma palestra até um pouco menor, para que desse um tempo, a gente tenha um tempo maior para discussões, para que o inscrito, a pessoa, quem está querendo, poder participar com as suas perguntas. Além disso, nós teremos algumas reuniões também durante o congresso. Nós vamos ter aqui em Sete Lagoas uma reunião da Câmara Setorial de Grãos, né, da Secretaria. Nós temos algumas reuniões, vamos inaugurar também aqui um laboratório, onde teremos uma chamada de uma plataforma bio, que seriam nessa linha de bioinsumos. A gente vai também fazer algumas reuniões com o CAI, que seria o Conselho Administrativo da Embrapa. Então, o seminário, o congresso vai estar ocorrendo e nós, junto a isso, teremos algumas reuniões com empresas, reuniões com esse grupo, com o CAI, reunião com a Câmara Setorial de Grãos, para discutir essas demandas, né, do mercado, porque nós temos hoje, de um lado, um consumo, digamos, vamos lá, no primeiro painel, que seria do Ricardo Santin, ele vai falar um pouco desse consumo, dessa necessidade na demanda, porque nós temos muito problema quando o preço sobe demais o milho, de que nós temos que ter um balanceamento para quem está demandando, ou seja, o produtor ou o agropecuarista que tem necessidade desse milho, ele também, do outro lado, precisa entender o lado do produtor. Então, muita dessa parte tem que ter um balanceamento, e é isso que a gente espera ser discutido nessa parte inicial. Depois, nós teremos importantes assuntos, que seriam a questão de pragas, que é a Spodoptera, que é a principal. Teremos também um painel em que vai ser falado sobre esse complexo de enfesamentos, é o principal problema hoje do milho. Nós temos várias áreas em alguns... O estado de São Paulo, por exemplo, Paraná, temos regiões em que eles estão não parando, mas intercalando o milho com o sorgo, por causa desse enfesamento. Então, isso tudo vai ser discutido durante esse evento. Maravilha. Cícero, como que estão as inscrições? Fui dar uma olhadinha no portal, né, para ver como que está a procura pelos ingressos. Já está no 3º lote, né? O que mostra um grande número de inscrições, correto? Nós estamos com uma expectativa muito boa. Nossos eventos costumam ter aí os presenciais, para você ter ideia, eles costumavam ter em torno de 800 a 1.000 inscritos. Então, nesse que é online, nós esperamos ter uma quantidade bem maior. Nós estamos com uma procura muito interessante e você sabe como é que é o brasileiro. Nessa última semana é que vai aparecer, com certeza, vai até dobrar isso. Nós já temos uma quantidade muito boa de inscritos, mas, por isso, continuamos falando. Como os temas são muito interessantes, ainda tem como se inscrever. A plataforma, por ser aberta, nós temos, não tem uma limitação, então quem está interessado ainda pode participar de toda essa discussão e assistir às nossas palestras. Desde 2018, quando aconteceu a última edição do Congresso, muita coisa aconteceu no segmento agropecuário brasileiro e mundial, né? E como essas mudanças serão repercutidas aí nesses painéis do encontro?
Então, nós estávamos muito acostumados com o evento presencial, né? Então, nosso evento, o último evento foi em Lavras, em 2018, e esse evento ele estava programado para 2022 em Palmas, e aí tivemos a pandemia, resolvemos como se fosse reaprender, nós estamos reaprendendo essa nova forma de transmissão, porque acredito que agora os eventos precisaram ser híbridos, tem que ter essa parte presencial, porque a internet, por maior excelência que tenha, nos falta ainda esse contato pessoal. Então, esses próximos eventos, com certeza, serão híbridos, em que teremos uma parte presencial e será transmitida aos espectadores mais distantes. Não faz sentido, digamos, vou estar com um evento lá. Nós teremos o próximo evento, para você ter ideia, o Seminário Nacional de Milho e Safrinha, ele ocorrerá em Campo Grande no próximo ano. Então, dependendo por causa dessa distância, temos algumas dificuldades de deslocamento no Brasil. Então, é interessante que tenha isso online para que o participante de outras regiões mais distantes, do Norte, do Nordeste, de repente ele não consiga vir estar presencial, ele possa assistir. E o próximo vai ser em Palmas, o Congresso em 2024. Então, nós temos dois eventos, né, que é o Congresso Nacional de Milho e Sorgo, acontece em anos pares, e o seminário acontece em anos ímpares. Então, estamos no 33º agora em Sete Lagoas, o seminário do próximo ano será em Campo Grande, né? Vai ser organizado pela Fundação MS, com a ajuda do colega da gente lá, do André Lourenção, e o próximo congresso, que será o 34º, ocorrerá em Palmas em 2024, será organizado pela Embrapa. Nós temos um colega da Embrapa Milho e Sorgo, que fica lotado na Embrapa de Palmas, a Embrapa Aquicultura e Pesca, e vai organizar esse congresso em Palmas. Provavelmente, daqui para frente, todos os nossos eventos serão híbridos, com uma parte presencial sendo transmitida e cursos online também. Algo que a pandemia fez mudar, né? Justamente essa questão de fazer um evento de forma híbrida, né? Isso eu acho interessante, sabe? No começo a gente fica naquela dúvida, até que ponto nós já aprendemos isso, até que ponto as ferramentas e algumas coisas novas, mas eu acho que veio para ajudar isso daí, porque facilita muito quem não pode estar presente ou quem tem um outro compromisso, quem tem poder participar ou poder assistir essas palestras até mesmo depois do evento. Eu acho que conhecimento ele tem que ser difundido, divulgado mesmo, para que todos tenham acesso. E isso a internet nos facilita, essas plataformas de hoje nos facilitam nesse sentido. De que forma a 33ª edição do Congresso Nacional de Milho e Sorgo irá abordar as questões climáticas? Eu pergunto isso, Cícero, porque na safra de 2020 e 2021, por exemplo, o desempenho da cadeia do milho foi abaixo do esperado devido à falta de chuvas nos meses de março e abril. Haverá algum painel ou alguma área que será discutida essas questões climáticas? Isso é muito, assim, nós temos, provavelmente dentro, quando for citar, toda hora que você vai citar esses problemas, o milho segunda safra, ele sempre vai ser citado em toda palestra, essa questão, principalmente de seca. Esse é o nosso principal problema hoje na segunda safra, porque na safra ainda temos, raros eventos de seca, mas toda vez que for ser citado alguma coisa de pragas, vai ser citado essa questão que a seca favorece, ou que for citar sobre enfezamento, a condição hídrica favorece. Nós teremos também um painel muito interessante, que é de sorgo. O sorgo ele entra no plantio tardio depois do milho, então sempre que a gente vai falar dessa cultura também a gente cita a segurança dele no sentido de tolerar mais água. Vamos estar discutindo a questão de mercado, discutindo essa ampliação de área. Esse ano aumentou muito essa questão do sorgo, mais de 30% de área devido a esses problemas do enfezamento e essa questão de seca. Toda vez que tem um ano de seca igual foi o ano passado, esse ano tivemos menos problemas. Mas isso vai ser falado principalmente a questão da transgenia, a questão da adição gênica. Temos trabalhos, provavelmente será mostrado trabalhos nessa linha de tolerância à seca, sempre vai ser citado esses problemas, porque isso aí veio, todo ano nós vamos ter esse desafio de seca. Então, os programas de melhoramento de milho e de sorgo têm trabalhado bastante para conseguir materiais mais tolerantes à seca. Não tem um painel específico para isso, mas em todas essas palestras pode ter certeza que vai ser citado isso. Tá?
Pode deixar de falar, o senhor acabou inclusive de mencionar a questão do enfesamento do milho, né, provocado pela cigarrinha do milho. É um assunto delicado que, quando atinge, impacta gradativamente toda a cultura. Como que esse assunto da cigarrinha do milho será debatido aí no Congresso? Nesse painel especificamente, na verdade, todos os painéis eles são compreendidos por 3 palestras, então são palestras bem direcionadas e tem um moderador que entende do assunto. Tá? Nesse caso daí, o moderador é até o Roberto de Carvalho, que ela é da LP, trabalha muito com isso, já é um experiente demais. Ano passado mesmo ele teve, no último seminário da gente, ele sempre está participando, falando disso. Na verdade, existe uma questão, Mário, aí, porque a gente fala muito só da cigarrinha, mas ao que tudo indica, não é minha área, vou estar falando um pouquinho de leigo, minha melhoramento de sorgo, mas tudo indica que é um complexo. Além da cigarrinha, também existe um pulgão que ataca junto com essa cigarrinha e dá aquela coloração arroxeada na cultura do milho. Então, a gente fala que é um complexo de enfesamento, não é somente a cigarrinha. Então, teremos palestras do Charles, que é um colega da gente da Embrapa Cerrados, que ele já trabalha com cigarrinha aí tem uns 10 anos, né? Temos palestras do MAPA, contando um pouco desse problema mesmo, e vamos, assim, a ideia é debater e chegar principalmente numa solução de como avaliar, porque ainda existe essa questão de um complexo, não é só um espiroplasma, não é só uma cigarrinha, temos uma parte de pulgão, como vai ter que conviver com isso, porque até agora esperávamos que o melhoramento fosse mais rápido, já tivéssemos materiais mais tolerantes a isso, e não tem. Então, eles vão falar sobre o manejo da cigarrinha, sobre como manejar isso, como reduzir esses danos na cultura do milho. Isso é importante, temos palestrantes excelentes para esse painel. Acho que um dos melhores painéis dessa nossa programação é esse de enfesamento. Maravilha, hein? Bom saber que o evento vai estar rico em conhecimento, como sempre, né? Inclusive já está tendo a 33ª edição. Cícero, para o senhor que é especialista na área de melhoramento genético de sorgo, o senhor acabou de citar aí, como que esse congresso vai contribuir para as duas culturas, né, milho e sorgo? Falo isso do ponto de vista genético, do qual o senhor é especialista. Isso. Todos os nossos eventos sempre tiveram uma pegada muito grande na linha de melhoramento, né? Então, nos últimos anos, a gente vê que a gente tentou até mudar um pouco. Temos aí também um outro assunto importante que vou falar depois, seria a parte de solos. Mas em todo evento nós temos essa questão de melhoramento, tem sempre novos materiais sendo apresentados, tem sempre novas tecnologias. Então, nós teremos a parte de adição gênica, que vai ser falado, deve ter algumas coisas sobre CRISPR, sobre transgenia, que vai ser falado nessa palestra. No caso de sorgo, nós temos um crescimento expressivo de empresas que buscaram, estão vendo que o sorgo, agora chegou a vez do sorgo, nós temos muita área que ainda está ficando vazia, sem plantio, sendo plantado milheto ou braquiárias, que elas poderão vir a ser usadas com sorgo. Cresceu muito o número de empresas de sorgo nos últimos anos, querendo novos materiais, nós temos materiais excelentes de sorgo, e isso vai ser discutido também nessas palestras, né? No caso do milho, já é expressivo, nós temos um número excelente de materiais, as empresas de nome muito, muito bons, temos excelentes empresas que trabalham com melhoramento, e isso vai ser discutido nesse painel de adição gênica, e temos um painel do sorgo, e também um simpósio de sorgo que vai ocorrer no dia 16, nem está direito lá na programação, foi uma coisa mais recente que discutimos, e ele vai ser inserido nessa linha, ele vai ter que falar sobre os usos do sorgo, que isso é interessante, é uma cultura excelente, que falta divulgação para essa cultura. Apenas para dar um destaque aqui no cenário internacional, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia impactou a produção e comercialização de milho, né? Esse assunto será discutido durante o Congresso? Os primeiros painéis, né, o painel 1, o 2, eles é exatamente disso. Então, nós teremos, desde a conferência, que vai ser a parte, digamos, uma parte mais mercado nacional, onde o Santin vai falar um pouco dessa demanda de milho pelos produtores, né, pelos agropecuaristas, pelos produtores de suínos, aves e bovinos. Depois nós teremos um painel, o primeiro painel já vem uma parte de mercado
mas vai ter as duas coisas, vai ter uma discussão do mercado local e depois teremos uma palestra do mercado, dessa comercialização do mercado internacional, tem uma parte, né, da Europa, e temos uma palestra específica para discutir essa relação entre Brasil e China, esse mercado Brasil e China dentro dessa linha de grãos, porque é importantíssimo essa relação. Nossa dependência da China, dependência da Europa é imensa, isso influencia toda a nossa cadeia produtiva, tanto agropecuária, né, como a agrícola em si. Então, nós teremos 2 painéis discutindo basicamente isso. Essa é uma diferença, talvez, desse congresso para os anteriores. Nós éramos talvez um pouco mais técnicos, falávamos muito de questões de doenças, melhoramento. Então, nós mantivemos um pouco essa pegada de técnica, mas vamos discutir mais essa questão de mercado, que é importantíssimo na situação em que estamos, essa relação, né, Brasil-China, Brasil-Europa. Então, isso vai ser discutido. Assim, temos 2 painéis específicos para isso. Qual será o principal assunto em destaque? Será os sistemas alternativos de consórcio? Como falado, nós temos, então, uma parte inicial que é de mercado, né? Então, o painel 1 e 2 é mercado. Painel 3 é uma parte de espodóptera, então, um problema, né, de praga. Temos um painel sobre o complexo enfesamentos. E depois, sim, teremos um painel na linha de solos. Então, nessa linha seria a parte de fertilidade. O que nós temos, nossos pesquisadores têm muito discutido nos últimos anos um pesquisador da gente aqui até fala sobre fertilidade construída. Então, nesse ano, né, e estamos tendo esse problema de importar insumos. Então, existe aquela discussão, eu posso reduzir a quantidade de insumos no meu plantio? Então, isso vai ser discutido porque existem controvérsias sobre isso, porque sua fertilidade está lá, é construída. Ele costuma falar, o nosso pesquisador aqui, o Álvaro, né? Álvaro Rezende. Então, vai ser discutida essa questão. Você pode reduzir essa sua quantidade de adubo sem afetar o seu rendimento? Isso, a longo prazo, pode ser que não. Então, esse é um dos painéis que vai ser falado. Nós temos também discussões sobre o manejo em si, sobre existe uma relação aí, soja-milho, esse binômio é muito suscetível. Então, veja bem, se nós não tivéssemos esses problemas de cigarrinha, era para nós estarmos com rendimento de milho altíssimo, muito maior do que isso. Então, se tivermos algum problema na soja ou no milho, de que a nossa agricultura vai sobreviver? Então, nós teremos algumas discussões em alternativas sobre isso. Então, teremos discussões sobre um plantio de cana, milho após cana. Temos algumas discussões sobre o consórcio. Hoje é uma demanda pelo agropecuarista que seja colhido o milho ou o sorgo e que ele mantenha ainda uma forragem que ele possa disponibilizar isso para alimentação animal. Então, isso também vai ser discutido, uma área que cresce muito no Goiás, Mato Grosso do Sul, esse consórcio. Milho braquiárias, sorgo braquiárias, isso também tem uma discussão. Nós temos, vai ser apresentado também em um dos painéis um trabalho que a Embrapa Milho e Sorgo tem, que se chama-se Antecipe. O que é esse Antecipe? Foi desenvolvido uma máquina em que, antes da colheita da soja, você pode começar a plantar o milho. Então, por isso que é uma antecipação. Você ganha em torno de 20 dias. Isso, para a segunda safra, é excepcional. 20 dias dá para aumentar muito o rendimento do milho, o rendimento final lá, ou mesmo do próprio sorgo. Então, esse sistema Antecipe vai antecipar o plantio do milho ou do sorgo em 20 dias. Então, isso também vai ser discutido, né? Ou seja, vai ser uma série de eventos para promover o milho e o sorgo, que são culturas que têm grande impacto aí no setor de grãos, não é isso? Tem muita discussão. Então, por isso que é interessante que o inscrito participe, que ele mande suas perguntas e veja em que ele se encaixa mais. No caso dos cursos, por exemplo, nós teremos um curso sobre a criação, fazer uma fábrica, né, de inimigos naturais, né, para manejo de pragas. Nós temos um curso de fertilidade, nós temos um curso de percevejo, que ataca também a soja e o milho. Nós temos um curso sobre milheto, que é uma cultura excepcional,
né? E temos esse painel de sorgo. Vou até explicar um pouco melhor esse painel de sorgo, eu tenho que puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né? No caso do sorgo, nós teremos uma palestra do pessoal da Scott Consultoria falando sobre o mercado em si do grão de sorgo granífero. Nós teremos uma palestra da BRF falando da demanda da empresa para alimentação, principalmente de aves, né, e de suínos, do grão de sorgo. Eles têm uma demanda muito grande, eles precisam de mais grãos. E temos uma perspectiva também, vai ter um colega da gente, o Urubatã Klink, falando sobre o que aconteceu esse último ano, por que o sorgo aumentou aí em 30% de área, por que nós tivemos esse crescimento. São áreas novas? É porque ele está subindo para o Tocantins, está subindo para o Piauí, ou por causa dessa região que está aumentando no Paraná? Temos a região importante que plantou muito sorgo. No Mato Grosso do Sul também, ele quase triplicou sua área de sorgo esse ano. Então, isso também vai estar sendo discutido. Então, nós temos uma programação muito ampla em que dá para se encaixar pesquisadores ou estudantes de várias áreas que ele vai poder participar e vai ter alguma contribuição nisso daí. Cícero, foi muito bom o nosso bate-papo, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Mas antes de se despedir, deixa aí o convite para quem deseja participar do Congresso. Ok, nós estamos então as inscrições ainda estão abertas, o Congresso só ir no site, né, abms.org.br, lá vai ter a aba de eventos, ou entrar aí no Google e procurar Congresso Nacional de Milho e Sorgo, ainda temos inscrições, a programação vai estar lá, o painel, os painéis, quem são os palestrantes, temos todos os cursos também, estão disponíveis lá para ver, então contamos aí com todos para que seja um evento muito bom. Então, Cícero, muito obrigado pela sua participação aqui nesse programa Milho Plus. Eu que agradeço, e nós aqui como Embrapa ou como ABMS, né, eu estou como presidente da Associação Brasileira de Milho e Sorgo, estamos à disposição para outras entrevistas, outros assuntos, e eu que agradeço aí a oportunidade. O Milho Plus está chegando ao fim. Fica aí uma dica de encontro técnico sobre milho e sorgo para você que se interessa em conhecer mais sobre essas culturas. Até mais!